CPGG, a SEI também. São dois órgãos do Estado que vêm essa questão de demarcação territorial. O Ministério Público, ele atua em regra, né, por meio de ações judiciais e às vezes algumas questões extrajudiciais. Eu não tenho atribuição para dar entrada numa ação em nome de vocês para fazer essa demarcação territorial. E isso é uma questão de lei, que tem que ser feita pela Assembleia Legislativa. Então, por conta disso, eu até já tinha adiantado ao vereador Oséias que eu não ia intervir nessa ação, nessa questão, mas que, né, que era para passar para os senhores, mas que se eles quisessem, se os senhores quisessem marcar uma audiência pública para eu explicar por que eu não vou dar andamento nessa questão, que eu faria sem problema nenhum, em razão de não ser atribuição do Ministério Público. Primeiro, essa questão é uma questão legislativa, aí é importante os senhores levarem ou a questão à Câmara de Vereadores ou a questão à gestão municipal. E segundo, com relação aos atos de espúlio, que são os atos que estão atrapalhando lá os serviços, os andamentos, o município de Conceição de Jacuípe entrou, por meio da prefeita, entrou com uma ação contra o município de Amélia Rodrigues. Tá? A juíza daqui, ela deu uma liminar, e a liminar era para que retirasse, que não pudesse retirar a placa e o município de Amélia Rodrigues não pudesse intervir nos serviços públicos da região. O município de Amélia Rodrigues, por sua vez, agravou, recorreu no tribunal. O tribunal entendeu que era possível sim, porque é uma região ali que pertence, até então, à lei que tem lá, pelo que eles apresentaram no documento, pertence a Amélia Rodrigues. Então, com relação à placa, eles poderiam retirar a placa, que não teria problema. Nessa ação, eu atuo como terceiro interveniente, entendeu? Eu atuo como fiscal da lei nessa ação. Então, eu não sou uma ação que sou autora da ação. Se eu desse entrada numa ação para que não tivesse, então, esses atos contra o serviço público, a juíza ia julgar a ação extinta por litispendência, porque é uma ação que tem o mesmo objeto, a mesma questão. Então, o Ministério Público não pode dar entrada numa nova ação com o mesmo objeto. Então, por conta desses dois motivos, o Ministério Público não vai intervir. Eu fiz uma decisão de indeferimento, colher a assinatura de todos vocês. Se vocês quiserem, por meio de algum representante, recorrer da decisão, é possível fazer em até 10 dias úteis, coloquei aqui o prazo de 10 dias, para o Conselho Superior do Ministério Público. Tá? E aí lá eles vão decidir se eu tenho que atuar ou não. Se voltar e disser que eu tenho que atuar, eu posso designar um outro promotor para atuar. Tá? Porque eu não sou obrigada, né, a atuar na mesma questão que eu arquivei. Mas assim, eu entrei em contato com o procurador do município, na verdade ele entrou em contato comigo para falar sobre da audiência pública. Ele queria saber se eu tinha marcado a audiência pública. Eu expliquei que foi o vereador, por meio do vereador, né, que buscou. Eu tinha explicado a ele a questão, por que o Ministério Público não interviu nessa questão, mas ele entendeu melhor trazer os senhores para que eu explicasse aos senhores o porquê. Ele me falou que eles estão vendo junto aos órgãos estaduais, que é essa SEI e a CPGG, para a revisão desses limites territoriais. Acho que é uma questão, novamente, de questão de lei, de processo legislativo, que tem que ser feito não é aqui pelos vereadores também, pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então é uma questão assim complexa, né? Parece que já tem uma lei, aí é o município que pode explicar mais para vocês. Já tem uma lei que está revendo essa questão, a atualização territorial, mas ainda ela não foi votada. É isso, né, vereador? É uma notícia que, inclusive, não houve alteração durante esse lapso temporal, né? E aí, a busca, na verdade, do município é brigar por essas terras, que precisa existir um consenso também, não é? Tanto do prefeito, olha, eu quero essas partes, porque se não for, vai ter um litígio e vai ser brigado lá por cima, seria pela Assembleia, que seria através da lei. Perdão?
alteração ali na crise, mas ainda não foi em votação não. Mas a lei nunca foi alterada, nem a cartografia do município. Ela nunca igual, foi, né? continua igual desde que ela foi Só criada. tem a revisão, Isso. o projeto de lei tem uma revisão, Isso. mas que ainda não foi votado. Foi isso que eu, pelo menos é o que eu tinha entendido do processo, que já tem um processo, e eu atuo como fiscal da lei. Então eu atuo só como terceiro ali, né? Ver se ambas as partes estão atuando conforme a lei. Outra questão, a questão da legislativa, a questão da atuação administrativa, revisão da lei. Me esqueci agora, mas eu vou passando aqui, aí eu vou me recordando também. Ah, tá, lembrei. Isso também vertado em vários estudos que vão ter que ser feitos ali na área, de georreferenciamento da área. Vai posteriormente, né, vai ter que ser para ver essa alteração, se tiver essa alteração, né, se for passar uma parte, desmembrar uma região que seja de Amélia para um município de Conceição de Jacuípe, precisa de um plebiscito da população, a maior parte da população tem que concordar com essa questão. Então, é uma questão de política administrativa, não é uma questão judicial, entendeu? Existe a ação judicial para evitar os atos de atrapalhar os serviços públicos que estão ocorrendo lá. E isso já existe uma ação, existe uma liminar com relação a isso, tá? Agora, a questão dos limites do município, eu não posso entrar com uma ação, igual vocês fizeram para mim um plebiscito, né, um abaixo-assinado, eu entrar com uma ação para demarcar a área, para fazer com que aquela área virasse de Conceição de Jacuípe. Eu não tenho essa atribuição e nem a juíza aqui da cidade, se o município entrasse com uma ação, ia poder fazer. Até porque se ela desse uma sentença nesse sentido, a sentença ia ser cassada lá no tribunal, porque ela não tem atribuição, não tem competência para fazer isso. Os senhores compreenderam? Alguma dúvida?